Nós temos uma guerra, que é a guerra do mundo. Não tem como sair, porque nós estamos aqui no mundo, não tem jeito. Só vai acabar quando acabar a vida da gente, né? Não tem, porque eu já escutei muito, e eu mesmo também já devo ter falado isso, estou cansada de tanto lutar, estou cansada de tanta batalha. A gente fala porque tem hora que o negócio pesa demais. Só que nós temos que começar entendendo que isso não vai acabar. Nós estamos em guerra espiritual, que é a guerra do mundo, como lá no Apocalipse diz. Ai de ti, ó terra, porque o demônio desceu para vós, e desceu com ódio, e fazendo guerra aos filhos da mulher, aos filhos de Deus. Ele desceu fazendo guerra. Então, quando a gente está na terra, nós estamos em guerra. Então, você quer descansar? Deus dá uns tempinhos de descanso. Dá. Mas sabendo que eu estou numa guerra. E guerra é um negócio enorme. Batalhas são pequenas, batalhas são temporárias. Então eu tenho batalhas. Tem hora que eu tenho uma batalha mais difícil, tem hora que eu tenho uma batalha mais simples. Vamos tendo períodos até de descanso, que Deus é tão bom que Ele dá uns descansos também. Mas não aquele descanso, porque eu vejo isso, e eu na renovação há muitos anos, sempre tem aquele negócio. Esse ano mesmo, a gente foi obrigado a ter férias em janeiro, mas por causa da igreja. Então, fala assim, não, é férias, em janeiro é férias, você tem que tirar férias, você tem que descansar. Mas você vai descansar como que você vai descansar? Como que você vai descansar? Se você está numa guerra, você tem que saber a hora de descansar, não é a férias de janeiro, porque é férias de janeiro, todo mundo tira férias em janeiro, e aí eu tenho que tirar férias em janeiro. Você entende como é desproporcional esse conceito? Esse conceito é perigoso. Seu descanso não necessariamente vai ser o meu descanso. Quando Deus te der o descanso, você descansa. Quando Deus der o alívio, você descansa. Eu também. Não. Então, vão ser tempos diferentes. Não serão. Janeiro, você para tudo, não reza mais, vai passear, vai descansar. Eu acho isso tão perigoso. Muito perigoso. O seu descanso, você tem que saber quando é que ele existe. E o meu também tem que saber. Então, não é uma batalha contínua, porque são batalhas. Tempos de batalha. E você tem que enxergar essas batalhas. Quando você enxerga, sabe? Na Bíblia tem umas passagens que falam assim, o sentinela ficava lá em cima na torre, olhando. Na hora que ele via o inimigo vir, ele descia e avisava, o inimigo está vindo, vamos se preparar. E é assim que a gente tem que viver. Eu fico lá em cima observando. Na hora que eu percebo que o inimigo está vindo, eu tenho que me preparar, discernir com as armas certas, porque não é qualquer... Lembra, a gente está tratando das armas espirituais. Não é qualquer coisa, não é sair fazendo qualquer coisa. Porque depois que ele entrou, você vai ter que tirar ele de dentro, e isso é muito mais difícil. Se você está vendo que ele está vindo, você se prepara, se protege e evita muitos dos ataques que ele vai fazer. É igual a guerra mesmo. Então, você está numa guerra, você tem que se comportar assim. O Senhor vai ter misericórdia e vai te dar alívios. Você vai vencer batalhas, outras você vai perder porque você não soube entender. E ainda Ele vai te dar algumas férias de alívio, de descanso ali no meio do caminho. Que não é necessariamente janeiro e julho, que é férias, que todo mundo para e que o grupo tem que parar. Tudo isso, gente, é irreal nas coisas espirituais. As férias que Deus dá para a gente são espirituais. Agora você vai ter um tempo de alívio. Você vai ficar mais tranquilo, não vai ter tanto inimigo te atacando assim. E aí a gente tem mesmo. Então nós temos que aprender a fazer essa leitura da vida, cada um com a sua vida, que não é igual. Então eu faço essa leitura. Agora estou numa batalha, tal. Aí quais as armas, Senhor, que nós estamos aqui tratando muito disso. Quais as armas que eu uso? Eu uso a arma de Josué. Qual a arma de Josué? Vamos ver se vocês lembram. Foi a última, das últimas. Qual a arma de Josué? Biquinho calado, não é? Josué ganhou, que jeito? Em silêncio. Ele ficou rodeando, mas não abriu a boca, não falou nada.
Moisés, recapitulando Moisés, qual foi a arma de Moisés que ele conseguiu sair do Egito? Fugir daquele faraó que estava oprimindo e matando eles, e roubando e pisando na vida deles. Como é que Moisés conseguiu? O contrário de Josué. Moisés ia lá e falava pro faraó assim: você tem que deixar a gente sair, porque nós vamos sair. E mandava praga para o faraó. Não foi o contrário de Josué? Então, há batalhas que você, quietinho, há batalhas que você tem que chegar lá e fazer o enfrentamento e falar: inimigo, você vai deixar eu ir, você vai sair dessa situação. É ativa. E a outra é quietinha. Então, são coisas que o Senhor vai nos ensinando na Bíblia para nós enfrentarmos as batalhas. Não será sempre igual. Não vai ser sempre quietinho, não vai ser sempre confrontando, não vai ser fugindo, que nem Jacó fugiu, porque Jacó fez um monte de coisa errada, dele fugiu e ficou escravo lá do seu sogro. Ele fugiu, simplesmente. Então, tem hora que você escapa e cai fora do negócio, porque senão você vai ser destruído. Entenderam? Esse é o raciocínio de guerra. Tem hora que você não enfrenta, tem hora que você vai para fora. Vou para o outro lado, não vou enfrentar isso daqui. Então, varia conforme a batalha que você estiver fazendo. Não tem uma regra fixa. É o que o Senhor nos apresentar. Só que eu preciso saber ler, preciso saber entender. Eu preciso olhar, entender que eu estou numa batalha e falar: Senhor, qual é a arma que eu vou usar aqui? Qual a estratégia que eu vou usar aqui? Não é sempre igual. Se você usar a mesma estratégia, coitado de você, porque o inimigo não é besta, ele sabe. Ele fala: essa daí vai fazer a mesma coisa de sempre. Ele já sabe. Aí ele já vai te ganhar da primeira semana, porque ele sabe que você vai fazer aquela mesma coisa. Eu vou fazer isso. Aí ele vai: já sei o que ela vai fazer, porque ela sempre faz isso. Ela ou ele, né? Sempre faz isso. Então, nós temos que tomar esse cuidado de estratégia, de batalha, sabendo que estou numa guerra e que isso não vai acabar até o fim da minha vida. Serão momentos, porque o Senhor também não quer a nossa perdição, então Ele não vai dar uma guerra infinita, sem parar, sem descanso, para a gente, porque a gente não aguenta, né? Ninguém aguenta. Então, Ele dá os momentos, Ele permite, né, que estejam os ataques, como Ele permitiu lá quando o demônio chegou diante de Deus e falou assim: tá vendo Jó lá, seu bonzinho? E o Senhor permitiu que Jó atacasse ele. Então, o Senhor permite também o tamanho das guerras. Não vai permitir o que a pessoa não possa enfrentar. Tá? Ninguém enfrenta o que não tem condições de enfrentar, porque o Senhor não deixa. Você vai enfrentar o que o Senhor fala: não, ele tem condições de enfrentar. Só que tem que enfrentar e tem que ganhar, no final das contas. Porque se perder, perdeu, não tem volta. Vai ter que esperar a próxima, né? Então, é assim que a gente tem que entender. Estou numa batalha, ela não é contínua, mas estou na batalha. Senhor, o que é o instrumento que eu devo usar aqui? Qual a estratégia aqui? Se a gente conseguiu aprender esses personagens que a gente foi falando, Moisés, Jacó, Josué, quem mais que a gente falou? Nem eu lembro. Jezabel e Absalão já é diferente. Esses são domínios territoriais. Esses são potestades. Lembra que a Bíblia fala assim: nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades? Jezabel e Absalão são potestades. Esses daí, porque a gente não sabe nem o nome deles, Jezabel e Absalão é nome de Bíblia, a gente não sabe. Eles devem ter outros nomes. Eles estão numa hierarquia superior. Então, esses daí, eles dominam o mundo. Eles dominam território. Eles são dominadores de território. Jezabel com a inveja, que a gente não precisa pensar muito, que é isso que domina o mundo. E a guerra, briga, discórdia, que é o Absalão, né? São duas entidades. São principados. Principados eles mandam nos outros, né? Eles estão acima, eles mandam nos outros. Então, com esses, nós temos que renunciar
eu renuncio, eu mesmo falei e eu aprendi comigo, porque eu falo assim, todo dia eu falo assim, eu renuncio todos os enviados dos principados de Jezabel e Absalão, porque eu mesmo tomei consciência de fazer isso, porque eles mandam os outros, eles mandam os demônios de inveja, de roubo, de assassinato, de destruição, eles que mandam, mas eles não estão assim, do nosso lado, né? Eles estão acima, eles são territoriais, são principados. Eles lutam eles têm mais força. Nós, na terra, nós temos que entender que é mais fraco, né? Então, os demônios mais fracos estão ao nosso redor. Mas eu renuncio, isso eu renuncio. Agora, pensar assim, vou ganhar deles, não sei, eu acho que a gente não tem essa capacidade, só os anjos vão ganhar, porque essa luta é de anjos, de seres superiores, não é nossa luta. A nossa luta é mais, assim, a batalha é mais próxima, mas eu renuncio todo dia, eu renuncio para diminuir a força deles. E os emissários deles tenham menos força de me atacar, isso eu faço, eu acho que é uma boa coisa. Então, hoje a gente vai falar de Daniel, que entra bem nessa coisa dessa estratégia, uma outra estratégia, que é de Daniel, e tem muito, dá para a gente aprender muito com ele, e Daniel é dos poucos que tinha esse contato com os anjos e as potestades. Daniel mostra uma experiência diferente. Ele conseguia, por algumas coisas aqui que eu vou falar da vida dele, ele tinha essa abertura de um entendimento espiritual maior. Tanto que ele teve várias experiências com anjos que lutavam entre si. Ele mesmo que ensina. No livro de Daniel a gente aprende que existe essa luta de anjos. Porque a nossa luta é contra esses seres espirituais. Mas esses superiores lutam entre eles. Os do demônio e os de Deus. Eles também têm lutas, são as lutas territoriais. Então vai acontecendo isso e Daniel nos esclarece bem sobre isso. E Daniel então ensina uma outra postura, que eu acho que para nós é muito, muito boa. Nós precisamos aprender mesmo com Daniel. Se a gente conseguir aprender com Daniel, nossa vida e as nossas batalhas podem melhorar muito se a gente conseguir aprender com ele. Tá? A gente sai dessa coisa muito superficial, passa para uma coisa mais espiritual, como os exemplos que ele dá, e as nossas chances de ganhar as batalhas são maiores, porque quando eu saio muito dessa parte próxima, e vamos falar um exemplo assim, fulana me odeia, uma pessoa que me odeia de graça, porque é o diabo que está atuando, né? E atrapalha a minha vida, me prejudica e me faz isso e aquilo. Todo mundo já encontrou isso na vida. Isso é muito próximo, isso é um humano usado por uma coisa espiritual para te atacar, para te destruir. Né? Então, nós já vivenciamos, tenho certeza que todo mundo já vivenciou isso. A pessoa fica contra você, a pessoa quer te prejudicar, mas não é a pessoa, é o demônio que está atrás dessa situação, mas é próximo. Quando eu, como Daniel, passo por uma outra esfera espiritual, de batalha espiritual, aí já é as lutas espirituais entre os próprios principados e os anjos de Deus e do demônio. Só que eu estou sofrendo a influência disso. Então, quando eu entendo e começo a ver de outro jeito, eu tenho muito mais chance de ganhar a batalha, entendeu? Mesmo na minha família, mesmo dentro de casa, que a gente pode ter alguma batalha, que é uma coisa mais próxima. Mas ela tem uma outra esfera espiritual. E daí, quando eu consigo enxergar, eu saio dessa proximidade e olho para essa outra parte, eu tenho uma chance muito grande de vencer, porque daí eu sei, né? Eu entendi quem é o meu inimigo. Eu entendi quem é esses que estão agindo. Então, é aquela história que eu falei para vocês, que eu ganho a batalha quando eu conheço o meu inimigo e eu me conheço.
Conheço as armas que eu tenho. Eu perco a batalha, ou eu tenho chance de 50% quando eu só conheço o inimigo e não me conheço. Ou só conheço a minha vida e não conheço o inimigo. E 0 quando eu não conheço nada, né? Nem eu e nem o inimigo. Aí perdeu mesmo, já está perdida a batalha. Então, as chances são essas. Se eu conheço a minha vida, estou entendendo o que está acontecendo, conheço a ação do inimigo, desses superiores, aí eu começo a ter mais entendimento espiritual. Aí eu sei a hora que eu confronto, eu sei a hora que eu caio fora, eu sei a hora que eu fico quieto, eu sei a hora que eu falo, e vai mudando. E aí você tem muito mais chance de ganhar. Eu sei o que eu vou fazer. Não precisa ficar decidindo cada minuto, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que esperar, eu vou esperar. Se eu tenho que confrontar, eu vou confrontar. Então, é isso que a gente deseja aprender aqui com esses personagens que a gente vai falando aqui da Bíblia. Então, quando eu quero começar aqui de Daniel, o livro de Daniel é um livro curto, até aconselho que agora, esse mês, você pega o livro de Daniel e leia, porque pode ser que coisas que Deus mostrou para mim, eu vou falar, mas talvez Deus mostre até outras para você. Então, é muito bom que você leia o livro, simplesmente lê o livro de Daniel. E Daniel, como é que ele começa aqui, no primeiro capítulo? Ele começa no reinado de Nabucodonosor, que vence o rei de Judá e pega tudo ali e pega as pessoas também, né? Pega para fazer como escravos. Então, Nabucodonosor vence o rei de Judá e pega todo mundo de escravo. Só que nisso que ele pegou todo mundo de escravo, ele fala assim: separa para mim uns desses aí, desse povo, que sejam bem apessoados, tenham uma boa aparência, assim que ele fala na Bíblia, do jeito que está falando ali. Tenham uma boa aparência, tenham inteligência, sejam jovens, né, fortes, mais jovens. Separa para mim que esses eu vou tratar separadamente. O rei falou isso. O rei deu essa ordem. Então, e Daniel vai nessa leva dessas pessoas separadas por terem características físicas, quer dizer, humanas, melhores, mais selecionadas. Porque o rei já pensou nisso, vou selecionar os melhores aqui para trabalharem para mim, que é isso que ele pensou. E Daniel vai nessa leva, vai junto com essas pessoas aí que são selecionadas. E quando chega lá, que a gente tem lá no comecinho, no primeiro e segundo capítulo, fala assim, que o rei mandou dar comida boa, porque os outros eram tudo tratado mal, né? Dar comida boa, vai ficar nos aposentos ali, vai ter tudo de bom, porque a ideia do Nabucodonosor era que eles fossem empregados dele, empregados mais qualificados. E aí, então, ele manda, não, vai estudar as coisas que a gente estuda, vai comer as coisas que a gente come, vai viver uma vida boa. E é assim que ele foi. Ele foi desse jeito. Só que quando ele chegou lá, ele viu que era isso que ia ser oferecido para ele. Tudo de bom. Mas daí ele já começou a fazer a sua escolha. Ele viu que era isso, mas ele falou, eu não vou comer a comida do rei. Porque a comida dele é contaminada. Porque o que ele ensina é contaminado. Então, ele fez uma estratégia. Vocês percebem? Ele já começou com uma estratégia inteligente. Porque ele já podia ter falado assim, não vou comer, vou morrer aqui, né? Não é? Podia já começar assim. Não, vou me entregar aqui, vou morrer, porque eu não vou comer, e já podia partir para a briga. Ele ficou quieto, olha a estratégia dele. Ele ficou quieto e fingiu que comia, né? Fingiu que comia, mas não comia. Falou com o que dava as comidas lá, que cuidava deles, falou assim, nós não vamos comer. E aí ele falou assim, mas então vocês vão ficar fraquinhos, porque vocês vão comer só coisinha leve, né? Vocês vão ficar fraquinho e o rei vai ver que vocês não estão comendo. Ele falou, não, meu Deus vai me permitir que eu vou ter força, vou estar forte, vou conseguir sem comer a comida do rei.
E aí ele fez um acerto. Então, percebe que a estratégia dele foi diferente. Ele já começa com uma estratégia assim. Ele não partiu para a briga, não ameaçou, não fez chilique lá, não ficou falando, eu sou de Deus e não vou fazer isso. Olha a estratégia dele. Ele fingiu. Pode parecer estranho, né? Ele fingiu, nesse momento, que ele estava ali tudo bem, só que ele não fazia o que o rei mandava fazer. Então, é uma estratégia também, uma estratégia, a gente, às vezes, não precisa brigar, não precisa falar, é uma estratégia de criar um jeito de sair daquela situação sem confusão. Foi isso que ele fez aqui. Tá? Conseguiu fazer isso. E aí, então, ele é criado ali no palácio. O rei está pensando que ele come as coisas dele, que ele está aprendendo tudo com ele, e ele não está. Ele não está. Porque ele decidiu, ele sabia os princípios, ele sabia que ele não deveria comer aquelas coisas, ele sabia que não deveria aprender algumas coisas que o rei trazia para ensinar, e ele simplesmente não aprendeu, mas ficou quieto ali. Entendeu? Sabe aquela história que o povo fala assim, de fazer de morto? Vocês conhecem essa frase? Faz de morto, pronto, fica quieto, de parede, qualquer coisa assim. Você fica quieto ali, entendeu? Mas não que você está concordando e nem que você vai fazer. Que é diferente se ele fosse lá puxar saco do rei, né? Entenderam a diferença? Ele poderia, daí já seria perigoso. Ele ir lá e ficar puxando saco, desculpa a palavra, mas ficar ali fazendo média com o rei. Ele também não fez. Ele ficou na dele. Mas não fez o que o rei queria e também não falou nada. E ficou ali. E nisso, ele continuou com todos os seus princípios, é isso que a Bíblia fala, ele continuou com todos os seus princípios. Então, o que eram os princípios dele? Ele rezava, ele não comia aquelas comidas, ele lia a palavra de Deus, que eles tinham, né, o hábito de ler também, lia a palavra de Deus, continuou com aquele mesmo comportamento, quietinho no seu lugar. Com isso, ele foi crescendo, ele era um jovem, né, ele era um menino jovem, com isso, ele, deixa eu ver aqui onde é que está. Deus permitiu que Daniel, que está no capítulo 1, versículo 9, diz assim, Deus permitiu a Daniel que alcançasse benevolência e simpatia. Então, esse jeito dele, ele conseguia que as pessoas gostassem dele. Mas eu percebo que ele não era fingido, bajulador, ele também não era. Porque tem esse outro perigo, pessoa bajuladora está contra o que Deus está ensinando também, está fingindo. Ele não, ele ficava na dele, mas ele tinha um comportamento, um jeito, que os que estavam ali, que eram todos inimigos dele, tinham simpatia dele, gostavam do jeito dele, gostavam do comportamento dele. E foram ficando amigos deles, é isso que a gente vê no livro de Daniel no começo, no capítulo 1, capítulo 2, foram ficando amigos dele. Aí, na sequência, o que acontece nesse mesmo capítulo 1? A estes, Deus concedeu a ciência e a instrução nos domínios da literatura e da sabedoria. E Daniel, particularmente, era capaz de interpretar qualquer sonho ou visão. Então, com esse tempo, veja bem, ele ficou na casa do inimigo, rodeado de inimigo, todo mundo contra ele, porque eles foram pegos e foram escravizados, então ele está em situação ruim. Mas a estratégia dele, ele se manteve. Ele não abandonou suas crenças, em momento algum. Ele continuou orando, jejuando, rezando, boca fechada, não adulou os seus chefes, não adulou também. Se manteve, mas se manteve correto e ficou ali. E isso fez que ele ganhasse a simpatia das pessoas.
As pessoas começaram a gostar dele, os inimigos, que eram todos que estavam ao redor dele. E esses inimigos, então, por isso que às vezes a gente fica quieto. É uma coisa que a gente tem que aprender, às vezes a gente fica quieto. Às vezes a gente, não é que a gente concorda, mas a gente não deve falar também. Deve ficar quieto. Vocês percebem a estratégia diferente aqui? Uma estratégia diferente. Muito diferente de Moisés, que foi lá e falou para o faraó, você tem que nos soltar, porque você está nos escravizando e nós vamos embora. Muito diferente de Moisés. E diferente de Josué também, porque Josué ficou quietinho, só espreitando. Aqui não, ele fica na dele. Ele fica na vida dele, rezando, orando, jejuando, e não agradou ninguém, mas também não maltratou ninguém, também não falou nada, e ninguém acho que nem sabia o que ele pensava, porque ele não falava nada, ficava ali na dele, quietinho, rezando, orando, jejuando, lendo a Bíblia. E assim ele foi, e todo mundo foi gostando dele. Depois, então, diz a palavra aqui, Deus deu a ele, além da sabedoria e da instrução que Deus deu, ele deu também sonhos e visões. Então aí veio os dons extraordinários, que eu quero hoje também que a gente trate disso. Veio os dons extraordinários. Quando eu comecei no grupo de oração, tinha um conceito que hoje eu considero que é errado, que é assim, você já está largando a vida antiga, não sabe nem o que está fazendo direito. Está entrando na porta de Jesus. Chega lá, você recebe o Espírito Santo e já fala assim para você. Você vai receber algum dom. Né? Pode ser qualquer dom, todos os dons extraordinários. E a gente realmente já fica esperando os dons. Entendeu? Mas o caminho não é esse. O caminho é primeiro eu espero. E aí vem os dons depois, na hora certa que o Senhor achar que dá para administrar. Por isso que tem um monte de gente que recebe dons e perde. Tem um monte de gente que recebe dons e usa para o Satanás. Tem um monte de gente que acaba se perdendo. Se perde, porque isso vira uma confusão na cabeça da pessoa. Porque você tem que esperar, aí vem depois, no caso do Daniel, sonhos e visões. E ele foi assim até o resto da vida dele, todinha, cada vez mais. Porque primeiro ele fez esta estratégia de estar com Deus todo o tempo, mesmo com os inimigos rodeando ele continuou firme ali com Deus, seguindo os preceitos de Deus, se mantendo firme no que ele tinha aprendido, sem querer seguir os outros. E aí, mais para frente um pouco, então, veio... O Senhor deu a ele sonhos e visões que foram muito importantes para a vida dele, para as batalhas que ele enfrentou. E aí começa aqui, começa essa nova fase, que é uma fase de revelações espirituais. O que nos significa? Que o Senhor dá. Revelações espirituais, que o Senhor dá. Só para o Daniel? Não, dá para qualquer um que se manter assim. Ele dá. E os sonhos e visões vão vir na hora que precisar, na situação que precisar. Não na hora que a pessoa quer, na hora que ela precisar. E assim ele faz com Daniel e nos ensina que ele faz isso conosco também. Então eu e você recebemos dons espirituais na hora que precisarmos. Se nós nos mantivermos firmes com Deus, na hora que precisar, Ele vai trazer o que for para você. Para ele foi sonhos e visões, para você pode ser de uma maneira diferente. Tem várias maneiras de Deus falar, mas ele vai trazer nesse caminho de batalha, porque eu estou numa batalha, tá? Se eu já estou com Deus, que nem Daniel, estou aqui com Deus, estou cercada de inimigo, que isso vai ser para todo mundo. Estou cercada de inimigo, em cima, dos lados, de todo lado, estou cercada de inimigos. Sei disso. Na hora certa dessa batalha, o Senhor vai dar a resposta, vai dar a visão, vai dar o sonho, vai dar o jeito que você tem que enfrentar isso daí. Se você se mantiver assim. Está entendendo? Por isso que uma parte, a gente não sabe lá o que vai acontecer. Por isso que eu não posso pôr regras fixas e falar assim, não, tem que fazer isso,
tem que fazer desse jeito. O padre Amorf, ele fala que muitas vezes ele fazia 30 missas para uma pessoa atacada pelo demônio, né? Que ele era uma estratégia que ele fazia as 30 missas, oferecia as 30 missas para a libertação da pessoa. Então eu posso pensar assim, não, tenho que oferecer 30 missas. Tudo bem, pode ser, mas só se o Senhor te der uma indicação de que é isso que você tem que fazer. Porque senão você vai cansando. É igual, não, tem que rezar o rosário, tem que rezar, mas só que vai cansando. Porque se você fizer qualquer coisa e não ver o efeito do que você está fazendo na batalha, isso vai te esgotar espiritualmente. E aí você vai falar assim, mas não adiantou. Não adiantou, por quê? Porque não escutou a estratégia certa que tinha que fazer. Vocês entendem? Então, é preciso que espere a estratégia. Enquanto não tiver a estratégia, você vai ficar fazendo como Daniel aqui, rezando, orando, jejuando e lendo a palavra. E vai buscando desse jeito. Eu entendo, tá, gente? Porque tem hora que tem situação que é tão desesperante que a gente faz qualquer coisa porque está desesperado. Então, o desespero faz a gente fazer isso aí loucamente fazendo um monte de coisa. Eu entendo bem. Mas mesmo que seja desesperante, eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu faço que é assim, quando eu estou numa situação que eu vejo que é um pouco desesperante, sabe o que eu faço? Eu falo assim, eu vou dar uma volta no quarteirão. Eu não vou fazer nada. Porque senão começa a ficar a cabeça pensando 1000 coisas que você vai fazer. E quando você vai andar assim, você parece que muda a visão. E fala, não toma atitude precipitada. Não faça as coisas precipitadamente. Porque é preciso que seja a coisa certa para você vencer a batalha. Senão você já vai lutar, se esgotar, cansar e não vai ver, não vai ganhar no final. E isso é muito ruim. Então, a gente precisa ter essa postura, tá? E Daniel entendeu muito bem, ele era assim, e ele pega e, como eu falei aqui, depois dos sonhos e visões, depois que começa esses dons, ele começa a ter esses dons de sonhos e visões, como é que é confirmado, vamos ver bem aqui, como é que é confirmado o dom de sonhos e visões? É quando tem significativo e acontece. Se não, pode ser coisa da cabeça também, né? Sonhos e visões pode ser coisa da cabeça, tá? Por isso que a gente não pode antecipar, tem que esperar. Espera o que o Senhor vai trazer. Se Ele trouxer, aí você vai analisar aquilo. Como é que eu sei, por exemplo, que o sonho é real? Quando eu sonho e vejo depois que aquilo ali tem uma lógica ou que aquilo acontece, que aquilo se realiza. E a visão é a mesma coisa. Visão também. Eu posso ter uma visão que seja falsa. Então, como é que eu faço? Eu guardo. Eu, às vezes, eu falo. Sabe por que eu falo? Porque se eu não falar e depois acontecer, aí eu vou virar e falar assim, eu já sabia. Não adiantou nada que você falar que você já sabia. Você tinha que falar antes. Entendeu? Então, a gente fala para alguém, ou se é na sua casa, você fala para a família o que vai acontecer. Lá em casa eles aprenderam a me escutar, porque agora eu falo assim, tive um sonho e tal coisa. Todo mundo olha para mim assim e fica assim. Eles já sabem, porque já sabem o que acontece. Então, fica claro que é para prestar atenção naquele sonho. Eu falo, eu sonhei com tal situação. Eles me olham, todo mundo, eles aprenderam, viu, em casa. Eles estão mais espertos, porque vai vendo o que acontece. Então, precisa fazer isso. Você fala, espera, para ver o que vai dar. Se aquilo demonstra que você vai tendo certeza de que o Senhor está falando através dos sonhos e, às vezes, as visões. Que visão eu acho mais difícil ainda. Tá? Então, Daniel foi assim. Ele começou a ter essas revelações. E aí, como ele foi demonstrando que ele era uma pessoa confiável, que ele era uma pessoa inteligente, que ele era uma pessoa cheia de sabedoria, todo mundo gostava dele, os inimigos, o povão inimigo ali, gostava dele. Começou a ver que o que ele falava tinha sentido. E aí, então, o rei também começou a prestar atenção e ver
que esse rapaz tinha um dom especial. E foi aí que ele ganhou assim as pessoas mais poderosas, né? Como o rei. Que aí o rei começou a confiar no que ele falava. Porque todo mundo falava que o que ele falava acontecia, o que ele falava era certo. O rei ficou sabendo disso e também falou, não, então talvez esse moço seja mesmo dos deuses, né? Porque para eles nem era Deus, hein? Eram os deuses. Esse moço tem alguma coisa certa para falar. E aí, no finalzinho do capítulo 1 lá, diz assim, ó, em todas as questões de sabedoria e discernimento, o rei os achava 10 vezes superiores a todos os magos e adivinhos. Então, o rei não tinha fé no Deus, nesse Deus verdadeiro, mas ele via a vida deles. Falava, não, esse negócio aí tem alguma coisa melhor que os meus adivinhos aqui, que é o diabo que usa, né, para fazer os adivinhação. Está melhor que eles. Para o rei era isso. E aí começa a jornada de Daniel, que ao mesmo tempo fica pior, porque daí ele arrumou mais inimigo, tá? Humano, por causa de quê? Por causa da inveja, que é o dominador do mundo. Aí, os amigos do rei e os que queriam estar perto do rei começaram a ficar com raiva dele, porque o rei começou a gostar dele. E aí ele arrumou inimigos mais fortes, tá? Se antes todo mundo gostava dele, agora ele já está cheio de gente com inveja. Porque diz muito claramente a palavra que o que aconteceu com Daniel foi inveja. Foi inveja dos que estavam ali. Começar desses adivinhos, né? Começaram a perder a credibilidade dele. Ah, esse Daniel é melhor que a gente. Começou aí. Então já começou a inveja dos próprios adivinhos lá que ficavam do lado do rei. E depois de outras pessoas, que foi tudo que aconteceu aqui de armação para Daniel, foi tudo dessas pessoas que tinham inveja dele, por causa dos talentos que ele tinha e que o rei reconheceu. Tá? Aí começa assim. E ele tinha o dom de interpretar os sonhos, e o Nabucodonosor, ele começa e chama o Daniel, tem essa fase aí, que ele chama e para falar assim, interpreta o meu sonho aqui, porque os outros não estão conseguindo interpretar. Daniel interpreta, ali começa interpretando, e começa a perseguição dele. No capítulo 3... O que acontece? Aí ele já era amigo do rei, perceberam? Já era amigo do rei. Quem eram os inimigos? Os que estavam em volta agora. Então ele já começou a arrumar inimigo que estava em volta, por quê? Por causa da inveja. Tá? Então aqueles que estavam ao redor do rei, que queriam agradar, que queriam cargos com o rei, né? Na verdade é isso que eles querem, né? Que é posição, que é cargo, que é lugar mais alto, começaram a ficar com raiva dele, porque ele acertava tudo e o rei estava se tornando amigo dele. Porque o rei falava e ele discernia os sonhos, tudo corretamente, e o rei colocava ele em alto grau. Aí, né, como ele era amigo do rei, tá? Estava tudo bem. Só que, claro, o rei não servia a Deus, servia outros deuses, e criaram essa seguinte ideia, olha aqui, ó, o rei construiu uma estátua de ouro e deu a ordem aos governadores de se prostrar diante da estátua. E disse assim, quem não se prostrar será jogado na fornalha, que é aquela história que começa da fornalha. Aí já começou aquele ambiente de inveja enorme que existia para Daniel. O diabo, que é muito inteligente, foi lá no ouvido do rei, no ouvido daquelas pessoas, e no ouvido do rei foi lá o diabo e falou, constrói uma estátua aí para você ficar famoso, e fala para todo mundo vir se dobrar diante da tua estátua. Foi isso que o rei fez. Não era para atacar Daniel, porque ele era amigo de Daniel. Ele fez isso por inspiração de quem? Do diabo, que está no mundo, rodando no mundo. O diabo está no mundo. E o diabo foi lá e, ó, na orelha do rei, e falou assim, constrói uma estátua, mas o que o diabo queria? Destruir Daniel, na verdade. Destruir tudo isso. Foi lá e falou, constrói uma estátua e fala para todo mundo se dobrar. Foi quando o Daniel e os seus amigos não se dobraram, porque eles não iriam fazer uma coisa que estaria contra a palavra de Deus.
E é claro que como ele agora já tinha muitos invejosos ao redor dele, não era mais todo mundo gostava dele, estava cheio de gente invejosa, o que eles fizeram? Primeira coisa, foram lá e bateram no ouvido do rei e falaram, ó, tá vendo aquele Daniel lá que você gosta? Aquele seu amiguinho lá, olha lá o que ele fez. Ele e os amigos dele não se dobraram diante da estátua, da sua estátua. E o rei, como ele tinha que prezar a sua palavra, que palavra de rei não volta atrás, como se diz, né? Que era essa frase, não pode voltar atrás. Então, ele teve que fazer aquilo. Você vê que o rei ficou muito triste. Ele não ficou feliz de fazer isso, ele ficou triste. Ele falou, vou ter que matar a pessoa que eu gosto. Ele não estava contra, só que ele não podia mais mudar a sua palavra. Então, veja que o diabo, esperto, não subestime a inteligência de Satanás, tá? Porque tem gente que fala assim para mim, mas Deus é mais forte. É mais forte, gente, mas o diabo é inteligente. Eu sei que Deus é mais forte, claro, só que o diabo é mais inteligente que nós. E ele apronta para nós porque ele é inteligente. Ele sabe aprontar, entendeu? Ele sabe criar as coisas, ele sabe fazer as armações. E a gente é bobinho, cai no laço dele. E o Senhor deixa. Eu acredito que o Senhor deixa para a gente aprender. Tá? Eu acho que deixa para a gente aprender. E o Senhor deixa. O diabo apronta, arma a arapuca e a gente cai na arapuca dele. Então, toda a armação do diabo aqui, ele esperou, armou, foi lá, pegou os invejosos, jogou o veneno, os invejosos foram lá diante do rei e falaram, tá vendo, aquele seu amiguinho lá, ó, não se dobrou, e agora? Aí o rei teve que mandar eles para o leão lá. É para o leão aqui? Deixa eu ver. Fornalha, aqui é a fornalha, depois que tem leão. Aí, ele mandou eles para a fornalha, tá? E aconteceu aquilo que a gente já conhece muito bem. Eles foram e ficaram fazendo o quê? Fazendo o que Daniel sempre fazia, que é louvando, aí tem aquele louvor enorme lá na Bíblia, ficaram louvando, cantando louvores a Deus, orando a Bíblia, porque quando a gente está muito atacado, estão atacando demais a gente, eu dou o seguinte conselho, pegue a Bíblia e reze a Bíblia. Porque a gente fica sem palavras. Senão a gente vai chorar, vai descabelar, entendeu? Sei lá o que vai fazer, porque está desesperado. Então, quando a gente está em situação muito desesperante, pegue a Bíblia. Reze um salmo, reze um louvor, reze um clamor, reze um pedido, porque está tudo na Bíblia, tem um monte de oração na Bíblia. Vai procurando ali e vai, escolha uma e faça essa oração, em voz alta, igual eles fizeram em voz alta. Por quê? Porque eles não tinham força para ficar, Senhor, nos socorre, nos salva, entendeu? Ficaram só louvando, louvando, louvando. Então sempre tem que louvar? Não necessariamente não. Mas conforme o caso, é o que você tem que fazer. Agora, rezar com a Bíblia, está em situação desesperadora, está muito, muito aflito, pega a Bíblia e faz a oração com a Bíblia. Tá? Que seja pequenininha, mas faça oração com a Bíblia. Pega lá um versículo, está preocupado com o teu filho, pega uma bênção que tem várias na Bíblia para abençoar os filhos, faz aquela bênção. Então, pega a palavra. Tá? Foi isso que Daniel fez. E isso livrou eles, porque daí eles foram para a fornalha ardente, não foram queimados, e os que foram lá colocar fogo, que ficaram queimados, e eles saíram ilesos dali de dentro. E diz ali que tinha mais uma pessoa, que era o anjo, que a palavra de Deus fala. Estavam eles e mais um vulto, que se interpreta que o anjo estava ali. Então, Daniel já começa a demonstrar assim, uma proximidade com os anjos. Então, ele já passa agora para uma coisa mais espiritual, quando ele começa a ter uma visão e demonstrar não só os sonhos e visões, que eram dons extraordinários,
Mas agora ele passa a ter um contato com os anjos, com os seres celestiais. Já passa por uma outra fase. Então, você percebe que ele foi indo, sim, foi passo a passo. Não vem de trás para frente, gente. Não se iluda que a pessoa foi lá, fez o seminário do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, no outro dia está cheio do Espírito Santo, e tudo está com ela, e a voz de Deus está com ela, e os dons de Deus estão com ela, porque isso é engano. Isso é para enganar. O diabo enganando, tá? Enganando a pessoa. Não é assim. Você vai percorrendo. Você vai percorrendo o caminho, tá? Claro que vai ser diferente que os dons que as pessoas vão ter, mas ela vai percorrendo. Agora, então, Daniel já passou por uma outra etapa, que é ele ter um relacionamento com os seres espirituais dos celestes. Ele passa a ter um contato muito mais próximo, muito mais real, visível com os anjos que estão até em outras esferas espirituais. Então percebe que essa maneira dele viver deu para ele foram abrindo novas portas espirituais. Aí ele passa de sonhos e visões, ele passa para contato direto com os anjos. Então começa aqui nessa fornalha ardente, que eles foram salvos, tá? E continua os sonhos. Aí vem o outro rei, que é o Baltazar, filho de Nabucodonosor, tá? Que é o seguidor, né? Porque é a hierarquia de família. Aí vem o Baltazar e também tem um sonho, tá? Que ele tem aquele sonho que eu considero que é estranho, né? Ele tem aquela visão, na verdade. O rei, que aparece umas letras escritas na parede que fala assim, numa língua que ele não reconhece. Aí ele chama Daniel para interpretar. E quando Daniel vai, então Daniel ainda estava famoso. Acho que ele estava mais famoso ainda depois que ele saiu da fornalha ardente. Pensa bem, ele deve ter ficado mais famoso ainda. Aí o Baltazar chama ele e fala, interpreta o que está escrito. E aí ele faz a interpretação, que ele fala assim, Deus mediu o teu tempo e deu o teu reino e deu-lhe fim. Foste pesado na balança e foste julgado deficiente, foste julgado leve, né? Então, quer dizer, o teu reino está uma porcaria e Deus está dando um decreto. Então ele vai lá e interpreta, agora ele está interpretando. Tá? Então ele tinha sonhos, visões, e agora ele interpretação. Aí ele interpreta a frase que está lá do rei Baltazar. Fala assim, você vai ser banido porque você foi considerado leve, teu reino foi considerado leve. Então aqui percebe que ele passa por um nível de interpretação mais abrangente, tá? Que antes ele estava interpretando coisas pessoais, agora ele passa a interpretar coisas assim do reino, maiores. O Senhor começa a dar para ele esse dom de interpretar coisas maiores, coisas referentes ao quê? O que eu falei para vocês no começo? A terra é dominada pelo inimigo, não adianta se enganar. Está na Bíblia, Apocalipse. Quanto a ti, ó terra, cuidado, porque o demônio desceu para vós com grande ira. Então, isso está desde o começo, isso não aconteceu agora, isso está desde o começo. Então, naquela época também, o demônio dominando. Então, quando o Daniel começa a interpretar coisas referentes ao mundo, ao reino, ele já passou por um outro estágio de relacionamento espiritual e de batalha espiritual também. Ele está entendendo coisas que não é só da sua vida, do seu mundinho pequeno, já está indo para um mundo maior. Tá? Isso que o Senhor está dando para ele, o Senhor foi dando aos pouquinhos. E aqui, então, ele consegue interpretar, isso realmente acontece, e ele fica super conceituado. Daniel era super conceituado nessa altura, porque tudo que ele falava acontecia, ele tinha resposta e ele dava a interpretação agora também. Então ele foi ficando famoso, por todos consideravam ele muito capacitado, né? E ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, que ele foi ficando cada vez mais capacitado, a inveja foi aumentando cada vez mais, percebe?
que era o jeito do diabo agir. É o jeito do diabo agir, é assim que ele faz. Ele sabe como fazer. Quem é o principado que domina o mundo? Jezabel, inveja, domínio de inveja. Está cheio de demônios de inveja jogados para o mundo inteiro afora. Ele sabe, o diabo sabe disso. Ele conhece, nós não sabemos, mas ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo, o que está rolando. Então ele começa a agir cada vez mais na inveja das pessoas sobre Daniel. Tá? E por isso que Daniel vai passando grandes batalhas. A próxima batalha que ele vai passando, de Daniel 6, é Daniel na cova dos leões. Aqui é na cova dos leões. Como é que pegaram Daniel aqui? Eu falei para vocês que Daniel 6 aqui, que Daniel perseverava sempre, desde o começo, desde o capítulo 1. Jejum, oração e leitura da palavra. Sempre. Todo dia, jejum, oração e a palavra de Deus. Sempre. E diz aqui no capítulo 6 que Daniel rezava 3 vezes por dia. Então, ele rezava de manhã, à tarde e à noite. Ele fez isso porque ele quis. É uma lei, é uma regra? Não, é ele que quis. Estão entendendo? A gente não pode colocar como regra para todas as pessoas. Mas era uma maneira que eu entendo que dele estar com Deus. Então ele rezava de manhã, rezava à tarde, rezava à noite. Nunca deixava de fazer isso. Sempre dedicava. Quanto tempo? A Bíblia não fala direito quanto tempo. Então eu penso que é uma maneira de estar com Deus. Não importa o tempo. E ele se ajoelhava e rezava. Aí o diabo, sabendo disso, que ele sempre está fazendo desse jeito, o diabo criou uma estratégia. Usando quem? Usando os invejosos. Como sempre. Como sempre. Pegou aqueles invejosos que estavam do lado dele. Aqui a gente já tem outro rei. Deixa eu ver se é isso mesmo. O rei Dário. Aqui já o Baltazar foi assassinado, porque Deus disse que o reino dele ia cair mesmo, né? Deus já tinha falado assim, você foi considerado leve, teu reino vai cair, caiu mesmo, foi assassinado. E veio outro rei, que é o rei Dário. Mas o Daniel estava bem, estava tudo tranquilo para ele, ainda. Agora, os invejosos continuando, observar o diabo soprando no ouvido de todo mundo, através do demônio de inveja. Vocês estão entendendo a sequência do negócio? Tem o chefe, tem os demônios seguidores, depois os demônios que vão atuar particularmente, e assim vai. Existe uma hierarquia muito forte, por isso que a gente precisa entender para não sair fazendo qualquer coisa, tem que entender o que está acontecendo. Aí o diabo tem a estratégia dele, pegou e começou a soprar nessas pessoas por inveja, começou a soprar um plano contra Daniel nessa altura, com outro rei, já está no terceiro. Aí, não tinha o que fazer, porque Daniel não tinha muito o que fazer, eles criaram aquela sugestão, né, de que não era para se dobrar diante de outro Deus. Inventaram essa para jogar lá para o rei. E aí o rei fez o edito lá, falando, né, no reinado de Baltazar ali, que não era para se dobrar diante de outro Deus. Tá? Então, sempre usando uma estratégia aí, e soprada pela inveja, pelo orgulho, pela soberba das pessoas. E é quando aparece a história de Daniel na cova dos leões. Por isso que o rei fica triste também. Esse rei também gostava dele. Mas teve que mandar, porque foi criada uma estratégia de destruição, e ele fez o edito depois que estava feito, a lei, não tinha como voltar atrás. Vocês entenderam? Por isso que as estratégias são importantes. Aí o rei chorou até, porque tinha que mandar matar a pessoa que ele achava que não deveria. Mas ele não teve como fazer. E aí vai Daniel lá na cova dos leões, e os leões não fizeram nada, que a gente sabe dessa história. Os leões não fizeram nada, e o anjo levou comida para ele, que já estava muito bem amigo dos anjos,
e ele saiu tudo bem daquela cova dos leões. Quer dizer, ele ficou mais ainda famoso, mais engrandecido ainda diante, e mais inveja ainda. A vida dele foi assim. Como é a nossa, gente? Como é a nossa? Então, não pense que a tua é diferente, é a nossa. Por quê? Que é o dominador do mundo, vai ser assim. É assim que o diabo vai agir no mundo. É o jeito dele agir no mundo. Você tem que entender e não mais ligar para isso. Eu já teve o tempo que eu me incomodava muito com os invejosos. Eu falava, mas será possível que todo lugar já vai levantar? Você já teve isso na sua vida? Já sentiu isso? Já? Percebeu? Fala assim, mas não é possível, meu Deus do céu, de novo. Já vai começar esse negócio de inveja de novo. Agora eu já entendi que é o domínio do mundo. Então é melhor, ou eu arrumo um jeito de lidar com isso, uma estratégia, ou então eu vou ser destruída por isso. Senão vão me destruir. Então eu tenho que entender e buscar uma estratégia de Deus. Buscar uma estratégia do que eu tenho que fazer naquela situação que foi levantada de inveja para mim. Porque é o domínio de Satanás. É assim que ele domina o mundo. É fácil para ele isso. Isso é fácil para ele. Isso é coisinha simples. É o que mais ele faz. Então, eu tenho que aprender, entender e buscar uma estratégia de Deus para enfrentamento disso. Tá? Senão, eu vou ser destruída nas batalhas que o diabo vai armar para o meu lado, através disso. Então, Daniel aqui foi lá para a cova dos leões. Engraçado, me chamou a atenção aqui Daniel rezava 3 vezes por dia. E ele diz na Bíblia que ele abria as janelas e rezava. O que significa isso? Que ele não rezava escondido. Ele deixava todo mundo ver. Então, ele também não era medroso, entendeu? Não era medroso. Porque ele tinha essa estratégia de se dar bem com todos, mas ele não era medroso. Ele mantinha a estratégia diante de Deus, aquela convicção de rezar 3 vezes por dia, e ele abria as janelas e rezava. E teve o edito, e mesmo assim ele ficou com a janela aberta. Continuava com a janela aberta para rezar. Então, os de fora viam, por isso que eles criaram o golpe para ele, porque a janela era aberta, vocês entenderam? Janela aberta. Tem 2 coisas aí. Primeiro, que ele não tentava enganar, mas também, por que ele deixou? Ele podia ter fechado a janela, mas ele deixou a janela aberta. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, sabe? Falei assim, por que ele fazia isso? Se ele tivesse fechado a janela, eles não tinham visto ele. Se ele tivesse essa cautela. Entenderam? Pode ser uma cautela. Você evitar certas coisas que você demonstra ou fala. Talvez você pudesse evitar que os invejosos viessem de atacar. Porque foi isso que aconteceu. Eles não entraram na casa dele para ver ele rezar. Eles viram pela janela, porque ele deixava a janela aberta. Então, é uma coisa que eu não tenho a resposta, tá? Se isso não teria acontecido, se isso deveria ser assim. Eu não sei. Mas me chamou a atenção isso. Me chamou a atenção ele ficar com a janela aberta. Quer dizer, todo mundo que estava passando na rua estava vendo a casa dele, porque estava com a janela aberta. Será que às vezes a gente também não é atacado que a gente deixa a janela aberta? Para todo mundo ver o que está acontecendo? Não sei. Não tenho a resposta. Pense nisso, tá? Pense nesse assunto. Eu até grifei aqui, está no capítulo 6, versículo 11. Janelas abertas. Janelas ficavam abertas, tá? Depois disso, no capítulo 7, então temos até aqui o procedimento de Daniel, o jeito que ele se comportava, o jeito que ele enfrentava e que o Senhor deu o livramento nas batalhas que ele teve. O Senhor foi fiel e deu o livramento. Quando começa no capítulo 7, nós já vemos a vida de Daniel um pouquinho além, porque ele primeiro era fiel, jejum, oração e palavra de Deus. Mais quietinho, mas sempre nessa fidelidade. Foi tendo sonhos e visões, foi ganhando a simpatia de todos, como diz a Bíblia, até do rei, e ele continuou do mesmo jeito. Foi indo assim.
Lá na fornalha ardente, ele teve a experiência do anjo que ficou junto com eles e foi indo. Quando chega no capítulo 7, agora já ele passa por um outro nível de batalha, que é uma batalha superior, eu diria, com forças espirituais superiores. Porque daqui vai contando o seguinte, no capítulo 7 para nós, vai contando assim, está no reinado de Baltazar ainda, e do capítulo 9, deixa eu ver aqui, veio o anjo Gabriel, capítulo 9, Daniel 9, veio o anjo para o 9 e 10, veio o anjo falar com ele. Quando chega nesse capítulo 9, ele já tem um entendimento, um discernimento, de que aquilo tudo que o povo passava era por causa dos grandes erros que eles tinham. Antes ele não tinha falado nada disso. Então, ele vai tomando conhecimento, Deus vai dando para ele um entendimento maior, que às vezes a gente precisa ir caminhando para Deus dar um entendimento maior. Eu quero até tirar do povo, porque isso era o povo, mas ele fala da família também, que é da nossa família. Porque às vezes a gente fica rezando pela nossa família, reza por isso, reza por aquilo, e vê maldição daqui, e reza por problemas da nossa família, só que nós não entendemos que tem uma coisa maior, tem um comportamento maior que foi infiel a Deus, que nós não tínhamos entendido. E ele, nesse momento, ele entende. Ele fala, mas Senhor, nós pecamos. Ele fala, todo o povo está disperso por todos os lados, está tudo destruído, está tudo ruim, porque nós pecamos, prevaricamos, cometemos maldade, fomos recalcitrantes, desviamos-nos de vossas leis. E aí ele começa a entender tudo aquilo que está acontecendo com o povo. Entendeu que agora ele passou por um outro momento, que é o momento de libertação do seu povo, e que Deus pode nos dar, não vou falar nem do povo, mas como libertação da nossa família, que nós ficamos lutando pelos problemas da nossa família, da destruição, e não entendemos por que aquilo está acontecendo, e nesse momento ele entende, não, mas tem uma coisa maior sobre nós, que está nos destruindo, que normalmente está na nossa família, isso. Tem uma coisa maior, nós precisamos entender. Quanto mais rápido eu entender, melhor para mim, melhor para nós, melhor para a sua família. Não estou nem falando do povo, estou falando da nossa família mesmo. Nós podemos ter uma mudança daí, desse percurso da nossa família. Ele pode ser mudado. Como ele tinha aquele costume de oração de manhã, tarde e à noite, nessa oração da noite, ele fala assim, me apareceu aquele ser que eu já tinha visto em visão. Já tinha visto, em visão. Mas agora mudou. Agora ele se apresenta como um anjo mesmo. Então ele passa por um outro estágio, o Senhor vai confiando nele. E passa por um outro estágio, por quê? Porque veio direto do trono, porque fala assim que você começou a sua oração, já recebi a missão de vir, e vim. O Senhor mandou, vai lá e fala com ele. E aí veio o anjo e falou com ele, que era coisa muito séria. Então veja que ele foi trilhando um caminho para chegar nesses níveis de entendimento espiritual. Tá? Ele primeiro viu o anjo em visão, só que depois o anjo veio porque já conhecia ele. Nós temos que ser conhecidos de Deus. Deus tem que nos conhecer, para que nós sejamos homens de predileção. Senão, nós vamos percorrer essa nossa vida de maneira mais superficial. Não que não vai para o céu, não que não vai ter salvação, nada disso. Mas o percurso da nossa vida será muito simplório. E quanto nós tivermos um entendimento diferente, nós vamos mudando e crescendo nesse percurso, o Senhor vai nos tendo predileção. Por isso eu insisto no que você tenha regras fixas para você, não para o outro. Não que tenha uma regra para todo mundo, não. A tua regra de oração, de leitura da Bíblia,
de busca de Deus, buscando as estratégias, se você se manter assim, na hora que o Senhor achar pertinente, Ele te manda o anjo. Na hora que Ele achar. Não, agora eu vou mandar o anjo falar com ele, entendeu? Não é quando a gente quer, é quando a gente está preparado, e a gente precisa se preparar. Por isso que a gente precisa estar preparado. É assim que o Senhor prepara, não é numa regra fixa. Ele olha e fala, não, esse está preparado. Homem de predileção, o anjo fala para ele, você está preparado. Agora você pode escutar coisas que antes eu não falava. Então, é assim em tudo. É assim na nossa vida, é assim na nossa família, é assim em tudo aquilo que nós fazemos. Temos que entender essas coisas espirituais, buscá-las, e aí na hora que o Senhor quiser, Ele vai mandar. E Deus, Ele não fala aleatoriamente. Deus não é papagaio para ficar falando coisa louca, à torta direita. Ele fala só quando é necessário falar, com o decreto dele. Então, ele manda o decreto através do anjo para Daniel e fala, agora você fica sabendo o decreto que tem. E existe o decreto para a tua família, porque eu não quero ir além e ficar falando de fim do mundo e de nada dessas coisas, porque deixa isso para quem quiser discutir isso. Mas para a tua família também tem um decreto, que já começou lá atrás. É uma coisa que não dá para mudar, vocês conseguem entender? Está decretado. É isso que está falando. Então, a vida não é um negócio assim, aleatório, não. Está o decreto. Em alguns momentos, há decretos. E isso vai dar a direção daquela história. E agora estou falando das famílias individualmente. Naquele momento há o decreto, e esse decreto vai ser cumprido. Isso que está mostrando essa palavra. Por exemplo, para a gente esclarecer, por exemplo, em determinado momento, numa família, tem um assassinato. Assassinato, sangue derramado, que não deveria. Isso gera, diante de Deus, um decreto. Seja do que foi assassinado, que vai lá está diante de Deus pedindo justiça, seja pelo que aconteceu naquela família, e isso gera um decreto de destruição, um decreto de aniquilamento, um decreto de morte, um decreto, sei lá qual que decreto que Deus vai dar, porque Ele vai diferenciar os decretos. Tá? Quando numa família um rouba o outro, vai surgir o decreto, não adianta. Não adianta a gente se enganar, vai surgir o decreto. E o decreto vai ser dado. E vai até o fim, até que alguém não mude o decreto, pela sua posição, pela sua oração, pelo que ele vai fazer. Aí muda o decreto. Porque também dá para mudar. Enquanto está na vida, tudo pode mudar. Só não muda depois que morreu. Enquanto está na vida, tudo pode mudar. Então, o decreto pode mudar. Tá? O decreto de destruição que está na nossa cabeça pode ser mudado. Quando eu entendo que teve um decreto, que teve uma situação e que então isso precisa ser reparado. E isso que o anjo vem falar. Ele vem falar para Daniel, tem um decreto, o decreto está dado, vai acontecer isso e isso. Olha os detalhes do que vai acontecer, é assim que o Senhor faz, é um julgamento. O Senhor vai fazendo os decretos de acordo com os acontecimentos. E nós que estamos na terra, vivendo, podemos mudar. Só nós podemos mudar, gente. Os que morreram já morreram. Não dá mais para voltar. Não volta. Nós que temos que mudar. Então, você que está vivo, você tem que acordar, parar de levar a vida assim, achando que vai resolver tudo amanhã. Não é. Pergunta para o Senhor, Senhor, os decretos que tem na minha família, Senhor. Me mostra os decretos que tem nessa família. Porque eles são decretos de destruição. Igual teve para esse povo, decretos de destruição. Ele já fazia oração, jejum e palavra de Deus, que já era prática da vida dele. Mas quando ele viu o decreto, ele viu que o decreto era de destruição, que era muito ruim, o que ele faz?
Então, eu vou fazer 3 semanas de jejum e oração para ver se isso muda. A gente tem que fazer, entender o decreto que tem na nossa família e fazer alguma coisa. Não é só entender, tem que fazer alguma coisa. Tem que ter uma estratégia. Mas quando eu aqui na terra recupero o terreno para Deus, eu recupero o terreno para Deus. Com o quê? Com a minha oração, com a minha estratégia. Eu recupero o terreno. Isso vai fortalecendo aquele que está lutando lá nos outros níveis, entre eles. Porque ele fica com mais força quando o mundo vai ficando diferente. Vocês entenderam o nosso papel? Nosso papel é esse. Eu preciso recuperar, tirar das mãos do inimigo, a começar a vida das pessoas. E depois as histórias, elas precisam ser recuperadas. Porque na hora que elas vão sendo recuperadas, elas vão tomando, esses anjos vão tendo mais domínio, mais força. E as lutas deles, que nós não temos conhecimento, porque não nos é cabido isso, senão estava tudo escrito na Bíblia, não está, pouca coisa que tem, mas mostra que tem. E se a gente ficar inventando, é muito perigoso. Então, eu não sou muito favorável que a gente fique especulando. Mas está aqui que a hora que ele começou a recuperar aquilo, os anjos foram vindo e foram tomando outras batalhas. Eles vão se fortalecendo e vão lutando, né? Porque a gente fica rezando para o mundo ser melhor, para um monte de coisa mudar. A gente reza por isso. Enquanto nós não estamos entendendo que nós temos que recuperar esse mundo, tirar das mãos do inimigo, ter as estratégias de combate aqui, para que os anjos ganhem as batalhas, porque essa parte territorial é eles que vão ganhar, não somos nós. Nós somos colaboradores, nós estamos vivos. Eu não sei quem já morreu, como é que é, mas nós que estamos aqui, estamos vivos, nós temos que recuperar esse mundo. Recuperar desse jeito, espiritualmente, nas batalhas, a começar da nossa família, e depois o resto, nós temos que recuperar. Temos que entender esse nosso papel para vivermos a nossa vida até o fim e falar, Senhor, fiz o que tinha que fazer. Senão você vai chegar lá no fim, e aí o Senhor vai falar assim, o que você fez? Aí ele vai falar, não sei se ele fala isso, né? Estou inventando. Mas ele fala assim, o que você fez? Você fala assim, eu fiquei lá, né? Cuidando da minha família, fiquei lá, rezando, mas só assim, sabe, fica muito pequeno o que você fica fazendo. Você tem que recuperar com as orações, recuperar, tirar da mão do inimigo, vencer as batalhas com o Senhor, todas elas que aparecerem, porque elas vão aparecer, mas cada uma que aparecer, você fala, Senhor, é para mim vencer essa batalha. Então me dá a estratégia, eu vou vencer essa batalha contigo, e vou rezar como tem que rezar, e vou fazer o que tiver que fazer para vencer isso daqui. Agora, se você ficar na inércia, achando que está bom, você ir na missa, uma vez por semana, você fazer o terço, você fazer uma oração todo dia, se você ficar só nisso, vai ficar só nisso. Vai ficar só nisso. Mas Deus é fiel. Ele é, mas você não está vencendo as batalhas. E não vai ficar nisso. E vai passar para outra geração, tá? Porque sai a sua geração, vem a dos teus filhos. E eles vão continuar com a mesma coisa. E vai passar para eles. Não vai vencer. Você tem que vencer agora, você tem que entender, colocar diante de Deus, é essa, Senhor, essa batalha aqui, é essa que eu vou fazer. Aí o Senhor depois dá outra, Daniel é um excelente exemplo, que ele vai tendo as batalhas, como que ele venceu? Com sonhos, visões, porque a oração ele já fazia todo dia mesmo, sonhos, visões, tá? Interpretação, que depois ele teve, da interpretação do sonho, ele interpretou uma coisa que ninguém sabia, ele interpretou, e depois então veio os anjos confirmar, falar, tinha um decreto, mas você, homem de predileção, você se colocou, e esse decreto nós podemos mudar, e isso que ele fez os 21 dias de jejum lá, de batalha. Vocês entenderam como vai sendo assim, e conosco também será assim, basta que nós entendamos e comecemos a lutar desse outro jeito.